Ou bom dia, boa tarde, boa madrugada, não sei que hora vocês vão ver esses vídeos, mas vamos lá dar continuidade, certo? Ao que a gente vinha estudando sobre citologia. E só para lembrar, pessoal, a gente começou a estudar a célula, certo? Então, a célula é a unidade morfofisiológica básica de todos os seres vivos. E um tipo celular básico, ele é formado por uma membrana plasmática e um citoplasma, no caso de todas as células. Se a célula ela for eucariótica, ela vai ter um núcleo compartimentalizando o material genético da célula, certo? O DNA é parte do RNA. Se a célula ela for procariótica, então não vai ter núcleo envolvendo o material genético, certo? E isso é mais uma contextualização do que a gente vinha observando, estudando. Então a gente começou a analisar a célula da parte externa, tá certo? Da membrana plasmática, de alguns envoltórios externos da membrana plasmática, e o citoplasma e a sua composição, certo? Então a gente estudou uma série de organelas citoplasmáticas, as funções que elas desempenham. E antes da gente passar para o metabolismo nuclear, constituição do núcleo, DNA, RNA, metabolismo de ácidos nucleicos, etc., a gente ainda vai ver agora um material muito importante que é o do metabolismo energético, certo? Então eu separei em dois grandes grupos de aula: o metabolismo energético de respiração celular, aeróbia, vou mencionar anaeróbia também, e fermentação. E em uma série de outras aulas eu vou falar sobre a fotossíntese, principalmente o metabolismo autotrófico. Tá? Também vou mencionar aqui síntese, mas principalmente a fotossíntese oxigênica, que é aquela que produz oxigênio. Tá? Mas enfim, hoje a gente vai começar a estudar um pouco sobre respiração celular aeróbica e mais para frente a fermentação, tá? Então, antes é bom a gente retomar essa pergunta, que é por que a gente se alimenta, não é isso? Então, nas aulas de bioquímica celular, a gente discutiu sobre uma série de moléculas que são conhecidas como nutrientes. Vitaminas, sais minerais, que são os micronutrientes orgânicos e inorgânicos, respectivamente. E a gente estudou uma série de macromoléculas orgânicas, como lipídios, proteínas, certo? E carboidratos, que têm diferentes funções nos seres vivos, certo? E muitos desses nutrientes têm funções básicas em auxiliar no metabolismo, no funcionamento do organismo, certo? Um outro motivo pelo qual a gente se alimenta, talvez o que seja mais evidente, é que a gente se alimenta para ter energia, não é isso? Essa energia que a gente utiliza para fazer todas as nossas tarefas diárias, tá certo? Então, para estudar, para assistir série, para correr, para namorar, todo esse tipo de atividade gasta energia no corpo humano, tá certo? E essa energia ela é contada de diversas maneiras, mas a unidade básica de contar energia é por meio de calorias, certo? Alguns autores utilizam joule também, né? Mas caloria é a forma como a gente mede a energia no corpo humano, certo? Então, quando a gente pega um alimento no supermercado, na prateleira, a gente tem a informação nutricional contendo a quantidade de carboidratos, proteínas, sais, fibras, etc. E a gente tem o valor energético que a porção daquele alimento fornece, tá? Então, uma porção de 30 gramas desse alimento aqui, que eu não sei qual é, ela vai suprir, certo? 8% da nossa demanda diária de quilocalorias, que seria 170 quilocals ou
711 kJ, certo? Então, a gente tem uma demanda energética para o nosso dia, por mais que a gente não esteja fazendo nada, certo? Essa demanda, essa necessidade calórica, que é o quanto que a gente gasta no mínimo para se manter, é chamada de taxa metabólica basal, certo? É simplesmente a quantidade de energia que a gente precisa para manter as nossas funções vitais, tá? Em repouso. Então, se você passar o dia deitado respirando, sem fazer nenhum esforço, certo? Você está consumindo um mínimo de energia para se manter vivo. Isso aí é chamado de taxa metabólica basal. Essa taxa metabólica basal, ela varia do sexo, masculino ou feminino, idade, altura, peso e até se você é atleta ou sedentário, certo? Lógico, a gente está falando aqui da taxa metabólica basal, que é aquela necessidade mínima de energia, mas se você vai praticar uma atividade física, uma maratona ou 2 horas de esteira, você vai precisar de mais energia do que sua taxa metabólica basal, tá? E aí quais são as coisas que a gente consegue relacionar a partir disso? Se por um acaso a gente ingerir uma quantidade de quilocalorias superior ao que a gente gasta no nosso dia, essa energia, em teoria, ela vai ser acumulada, tá certo? Vai ser acumulada na forma de moléculas orgânicas, tá certo? Então, a gente começa a engordar por conta disso. Por outro lado, se a gente gasta ao longo do dia mais do que a gente consome, a tendência é que a gente vai começar a utilizar das nossas reservas energéticas, certo? E então, ó, esse quadro bacana é que ele mostra a quantidade de quilocalorias que a gente gasta desempenhando diferentes atividades. Se a gente passar 8 horas por dia dormindo e eu tenho massa de 64 quilos, eu multiplico por 1, tá? Eu vou ter um gasto só de dormir 8 horas por dia com esse peso de 512 quilocalorias. E aqui a gente tem diversas outras atividades. Observe que quando a gente se exercita durante 3 horas com essa mesma massa, tá? A gente gasta mais caloria, tá certo? Então, seria equivalente a 960 quilocalorias, tá? Enfim, só pra gente ter conhecimento de algumas coisas, tá certo? Então, antes da gente continuar, vou fazer uma revisão sobre energia, sobre oxidação, que é muito importante para a gente compreender bem essa aula, tá? Então, eu vou fechar esse vídeo aqui por enquanto. E aí, antes de dar continuidade a metabolismo, catabolismo, anabolismo, tá? Eu vou fazer essa revisãozinha. Volte já.